E é uma das danças mais antigas da humanidade, é uma dança que, assim, dizem que tem mais de 4.000 anos, que é do noroeste da Índia, de Orissa. A Índia, ela tem 7 danças clássicas, que são quase nem balé, mas é, enfim, do estilo deles. E estava completamente apaixonada, assim, porque cada gesto é uma palavra, e eles contam histórias com os braços, então tem as coisas tudo da mitologia misturado com a dança. E é uma dança muito ritualística, assim, só se dançava dentro dos templos, e eles acreditam lá que quando você dança, você faz os deuses se moverem também. Então é uma coisa muito legal, assim, porque você não fica esperando para Deus fazer as coisas, né? Você dança para fazer os deuses se movimentarem também. Então é uma dança que, nesse sentido, tem todo o sentido mitológico e tudo mais. Você já morou lá? Então, daí eu acabei o colegial, estava apaixonada por essa dança e tudo mais. Já fazia cinema, já tinha feito uns curta, assim, fazia curta, tinha participado de festival e tal, mas ainda não estava assim, segura que era isso que eu queria levar para minha vida, porque eu sabia que eu achava super complicada. E aí eu queria tirar um tempo, assim, um ano sabático para pensar direito antes de já ingressar numa universidade. E aí eu conversando com uma amiga minha nessa aula de dança, a gente resolveu ir para a Índia. E estava super barato lá, eu vivi com cerca de R$10 por dia durante 6 meses. Era o nosso recorde, assim, tipo, a gente vai conseguir, aí a gente viajou bastante na economia, com o real você almoça. Assim, as coisas, a passagem para chegar lá é cara, mas as coisas lá são muito mais baratas que aqui no Brasil. E aí eu já tinha essa vontade de fazer um filme que unisse Brasil e Índia. Isso foi em 2003. Então vocês verem como que esse sonho é uma coisa que você vai gerando durante, a gente está em 2012, né? Durante 9 anos já. E as comidas de lá, como é que são? Você achou? A primeira vez que eu fui era muito apimentada. Lembra um pouco a nossa comida baiana, assim, porque tem aquele... Aliás, sabia que aqui a pimenta que é usada na Bahia, o coco, a manga, o boi que veio pra cá, é tudo que veio da Índia, na verdade. Porque na época da colonização, os portugueses eles iam até a Índia e na volta eles paravam uma caravana aqui no nosso Nordeste. E aí muitas coisas ficavam aqui na troca e tudo mais. Então a comida ela tem aquele gosto bastante apimentado. No começo eu passava um pouco mal, assim, porque era muito forte. E não só a comida é forte, os cheiros são fortes, as pessoas te olham de uma maneira assim que é super forte, super quente ali, o sul da Índia onde eu estava. Enfim, era tudo muito intenso, então eu passava um pouco mal, mas acho que por uma conjuntura de tudo. E aí eu ficava comendo muito iogurte, porque equilibra a pimenta, né, o iogurte. Mas aí depois, isso foi no começo, assim, depois eu acabei me acostumando, hoje eu adoro, assim, tenho saudades, vou nos restaurantes indianos para comer mais. E é muito engraçado que eles relacionam, né? Tem toda a Ayurveda, que é uma medicina deles, que eles relacionam as comidas com 4 tipos, digamos assim, terra, fogo, água que é aquela, né, que é meio água, meio mucosa, e mais ar. E aí na comida você também tem todos esses elementos, então você tem que sempre estar preocupado em comer para que esses elementos, não pode ser tudo fogo, nem tudo água, nem tudo, então os elementos acabam se equilibrando e isso também te faz saúde do seu corpo, né? A diferença dos fusos horários, você sentiu um pouco? Cara, eu sei. Porque é quase 8 horas e meia. 8 horas e meia, exatamente. Eu quero falar com um Pra colega. chegar lá, você pega um voo, Ele tá eu fui pra África dormindo. do Sul. Você pega um voo de 15 horas até Rio Grande do Sul, que é na África do Sul. Você passa umas 7, 8 horas lá no aeroporto esperando o próximo voo. E pega mais um voo de mais umas, sei lá, 12 horas por aí. E aí você fica com os fusos horários que estão na nossa frente, quase um dia, né? 8 horas e meia, né? Então é quase... Quando aqui é noite, lá é meio... Quando eu faço reunião com o pessoal lá, que até hoje a gente trabalha juntos, né? Eu sempre tenho que fazer ou muito tarde da noite aqui ou muito cedo da manhã lá. E a gente pega os dois acordados, porque senão acaba a gente estar acordado quando eles estão dormindo e eles dormindo quando a gente está acordado. E aí a gente fica bem zonzo. Mas acho que é interessante, por exemplo, quando eu filmei as primeiras cenas do filme, dela chegando naquele hotel, mas você vê que elas estão bem cansadas, né? Eu fiz questão de filmar justo no dia que ela chegava. Eu já estava lá um tempo antes, na pré-produção do filme. E aí eu falei, esse cansaço de 30 horas de viagem, de fuso horário de 8 horas e meia, a gente não consegue, ator nenhum consegue fingir isso, né? Ou consegue atuar isso, nem com maquiagem. Eu fiz questão de filmar com elas cansadas.
Quando você começou na vida o filme, você fez, assim, espelhando nossa experiência, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu fui lá, vivi lá quando eu tinha 18 anos, fiz 19 anos quando eu estava lá. Estudei dança lá, quando eu já era uma rapaz, fui guionista. Fiz também um curso de dança de cinema, de trabalho no hospital, enfim, tive várias experiências lá. E lá é uma coisa assim que é comum mesmo, você tá na rua e te chamarem para participar de filme, porque eles têm uma indústria de cinema muito grande. Para ter uma ideia, assim, só de sala de cinema, aqui no Brasil, que é um tamanho assim, mais do que 2 vezes o tamanho da Índia, em termos de território, a gente tem 2.250 salas, mais ou menos, de cinema. Lá eles têm 15 mil salas de cinema, um território tipo, menor do que a metade do Brasil. Então tem cinema em tudo quanto é canto e tem muitas produções, assim, cada estado. A Índia também é muito interessante porque ela, meio que nem a Europa, que é um pedaço de terra pequeno, mas que tem cada cultura super bem definida, com uma língua definida, um reinado, uma história diferente de cada um. A Índia é um pouco assim, ela tem um terreno que é maior, quase a metade do Brasil, mas cada estado tem uma língua. E essa língua é completamente diferente da língua seguinte. É como se você fosse daqui para São Paulo e não entendesse mais nada do que ninguém estava falando. De São Paulo lá para Mato Grosso, ninguém entendesse mais nada. Então eles têm 17 línguas oficiais, não são dialetos. Dialetos tem mais de 1.400, são 17 línguas oficiais mesmo. E cada um desses estados resolveu montar a sua própria indústria de cinema. Porque eles não querem ficar dublando o que fazem em Mumbai, o que fazem em Bangalore, o que fazem, sei lá, Madhya Pradesh, porque eles querem cada um fazer a sua própria indústria. Então, você tem uma produção de filmes muito, muito grande, assim, maior do que Hollywood, já está chegando a 1.200 filmes por ano. Para ter uma ideia, aqui no Brasil a gente lançou, ano passado, acho que foram 70 filmes no cinema e produziram 200. Lá eles fazem 1.200. Mas porque as pessoas vão muito no cinema também, então tem sessão desde as 7 horas da manhã até de noite, lotado, o pessoal vai e dança e gosta de ir, tem uma relação assim muito forte. As donas de casa